A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, aqui na companhia hoje do Dr. Carlos Leandro. Vamos falar um pouquinho de pós-operatório em cirurgias oculares, em especial de catarata. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Bora lá, né? Falar um pouquinho mais aí de oftalmologia. É isso. Bom, vamos à primeira participação dos nossos espectadores. Doutor, o segredo da cirurgia da catarata é o repouso? Quanto tempo é necessário esse repouso? Bom, não diria o segredo, né? Mas é talvez um dos passos mais importantes. Toda vez que a gente fala em cirurgia, por mais segura, por mais simples que ela seja, é preciso que a gente faça repouso. O repouso, ele tem muito mais a finalidade de evitarmos acidentes, né? Então, às vezes, as pessoas operam de uma cirurgia simples, estão se sentindo bem e abusam. Esse abuso pode trazer, às vezes, alguma consequência. Então, é um segredo, sim, não talvez o único, mas os pacientes que fazem repouso são pacientes que saem mais bem beneficiados. E é interessante a gente pensar também nisso, né? Com a evolução da cirurgia, o tempo de repouso, as ações de repouso reduziram muito. Exatamente. O que a gente tem hoje, a gente pode proporcionar aos pacientes uma regaliazinha, vamos dizer assim, né? Não é mais aquela coisa rigorosa como era em outros tempos. E isso mais rápido, né? Uma cirurgia de catarata antigamente, o repouso durava 30 dias. Hoje a gente pede 5 a 7 dias de repouso para os pacientes. E um repouso mais no sentido mesmo de evitar acidentes domésticos. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Além da importância aí do repouso, quais os outros cuidados necessários? Tem duas coisas importantes na recuperação de uma cirurgia de catarata, além do repouso. A orientação de pingar rigorosamente no horário os colírios, né? Que são normalmente o colírio de antibiótico e anti-inflamatórios, e comparecer nos retornos. Isso acontece muito, por incrível que pareça. Às vezes você marca o retorno, o paciente não aparece, você não consegue contato. E isso, às vezes, deixa a gente muito preocupado. Então, seguir basicamente essas riscas aí. Fazer o repouso, usar o colírio no horário correto e comparecer aos retornos conforme agendado. E esse uso dos colírios é padrão para todas as pessoas, de certa maneira, ou a pessoa que tem um olho um pouquinho mais seco vai ter uma aplicação maior? Exatamente. Existe sim um colírio padrão, que é o colírio de antibiótico, que ele é associado a um anti-inflamatório. Né? Esse colírio é padrão para todos os pacientes que operam de catarata. Pode variar uma marca ou outra de acordo com cada profissional. E se o paciente tem alguma outra particularidade, né? Por exemplo, os pacientes têm glaucomas associados, a gente às vezes entra com os colírios para glaucoma também. Pacientes com olho seco, você mencionou, muitas vezes a gente precisa associar colírios para evitar que o paciente coce o olho, né? Para evitar que o paciente sinta desconforto nesses primeiros dias. Mas, de uma forma geral, os colírios são padrão para todo mundo. Perfeito. Uso regrado até o momento aí prescrito de interrupção. Se não é o suficiente, tem que se comprar esse colírio para fazer a aplicação completa. Exatamente. Em média, aí, a gente usa o colírio em torno de 30 dias aí, até o final da cirurgia. Perfeito. Vamos a mais uma participação dos espectadores. Movimentos bruscos no período do repouso podem danificar a lente ou prejudicar aí a cirurgia? Excelente pergunta. Talvez esse seja um dos principais medos que as pessoas têm sobre o repouso na cirurgia de catarata. Movimentos bruscos não vão tirar a lente do lugar. A lente intraocular, ela fica posicionada num local adequado ali e a lente fica fixa ali dentro. Ela só vai sair do lugar se você sofrer um acidente, se nós tivermos trauma, pancada na cabeça. No mais, movimentos bruscos,
A não ser que tenha havido algum problema na cirurgia, a lente precisou ser posicionada em outro local, aí sim o repouso é diferente, mas são casos especiais. Na maioria dos casos em que a cirurgia sai tudo bem, movimentos bruscos não vão tirar a lente do lugar. Isso significa que você vai fazer o movimento brusco? Não, você não vai fazer o movimento brusco, porque às vezes no movimento brusco podem acontecer os acidentes. Às vezes a gente pode cair, esse movimento brusco levar uma pancada. Então a gente pede que não faça pensando nessa particularidade. Perfeito. Nada de montanha-russa, bungee jump, exatamente, nada de pilates, né? Virar de ponta cabeça. Uhum. Mais uma participação, vamos a ela. Depois de quanto tempo da cirurgia a visão volta totalmente ao normal? Depende do estágio em que a catarata foi operada. Se a gente opera a catarata no começo, que é o que a gente fala que é o recomendado, uma catarata pequena, uma catarata que a cirurgia é mais rápida, em torno de uma semana a visão já volta ao normal. Se nós fizermos uma cirurgia de uma catarata muito grande, em que a dificuldade cirúrgica foi maior, talvez aí de 15 a 30 dias para a visão restabelecer normalmente. E esse normal também depende de uma coisa que a gente já falou, que é, né, olha, que tipo de lente eu coloquei, eu fiz também uma correção de grau na colocação dessa lente, tudo isso vai ser levado em conta. Com certeza absoluta, né? Uma excelente colocação que você fez. Quando a gente fala em visão normal, a gente está falando simplesmente na recuperação, não tem mais nada de embaçamento em decorrência do procedimento cirúrgico. Agora, a normalidade da visão realmente vai depender do tipo de lente que a gente colocou. Então, as lentes mais sofisticadas, mais modernas, elas têm a capacidade de, além de correção da catarata, corrigir o grau, trazendo independência de óculos, tanto na parte de longe como na parte de perto. E existem as lentes mais simples, né, que são as lentes que se usam aí no SUS, nos mutirões, que são lentes que não corrigem grau. Então a pessoa fica livre da catarata, mas após a cirurgia ela vai precisar de uma correção com óculos. Perfeito. E justamente isso, né? Olha, já usava óculos, tinha um grau lá e tal, pós-cirurgia talvez eu tenha que fazer um ajuste nisso aí também. Tem que fazer um ajuste. Muitas vezes o grau modifica pela cirurgia, mas existem pessoas, por exemplo, que às vezes não usavam óculos antes da cirurgia e enxergavam bem de perto, por exemplo. E aí com a colocação da lente, se for uma lente mais simples, às vezes a pessoa tem que entender que ela vai precisar também do óculos para perto. Por isso que é muito importante haver uma conversa antes para que tudo seja muito bem alinhado, para que não criem falsas expectativas e às vezes o paciente pode ficar decepcionado por uma coisa que ele não foi orientado. E às vezes uma orientação boa no pré-operatório, você consegue fazer com que o paciente se sinta mais seguro nesse pós-operatório. E vamos à participação de mais um espectador. O que o senhor atribui aos erros nesses mutirões de cirurgia de catarata? Infelizmente, a gente vê algumas notícias a respeito disso, né? Volume complica. Volume, né? Com toda certeza, o volume talvez seja a maior explicação, né? Então, a gente fala nos mutirões, a gente fala de 100 cirurgias no mesmo dia, 60, 70, é muita coisa. Quando você tem um volume tão grande assim de cirurgias, fica mais difícil você controlar requisitos básicos, como higienização de material, lavagem do material. Porque, vamos pensar, é impossível que você vá fazer 70 cirurgias, vamos dar um exemplo, que você tenha materiais para os 70 pacientes, todos limpos ao mesmo tempo. Então, como que é feito? Opera um paciente, depois aquele material ele é lavado, levado para esterilização. Se houver uma lavagem equivocada e se a esterilização não ficar de acordo, pode haver problema. Gera uma contaminação. E a equipe que está trabalhando ali naquele mutirão, ela precisa também fazer tudo rigorosamente como tem que ser feito. E às vezes é complicado para o médico checar isso, né? Ele está operando ali, ele não consegue ter conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, todos os erros, vamos colocar, complicações que a gente teve nos mutirões que se noticiou ultimamente, todos foram
algum material contaminado, algum produto contaminado, algum produto que entrou em contato com o olho que não poderia ter entrado em algum momento daquele mutirão ali. E a gente sabe que o mutirão ele é um paliativo, né? Olha, se gerou uma fila, acumulou, vamos fazer, etc. O certo é que se encaixe na rotina para que não se tenha esse problema. Os mutirões, a gente entende que são importantes, né, para zerar filas, para tirar pacientes que estão esperando há muito tempo por procedimentos. Mas quando a gente usa o termo zerar filas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Porque como vai ser feito isso? Então não é zerar simplesmente por zerar. É importante que seja feito da maneira correta. Então eu sou a favor dos mutirões, sim. Eu acho que as pessoas precisam, não devem esperar tanto tempo por um procedimento, principalmente um procedimento de catarata que pode continuar evoluindo, a pessoa pode ficar cega no meio do caminho. Mas eu sou a favor que os mutirões sejam feitos de maneira mais organizada. Como teria que ser feito? Menos cirurgias no mesmo momento. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Tem alguma medicação ou alimento que facilita o surgimento da catarata? Infelizmente não, né? A catarata, a gente já falou aqui em outros programas, é uma doença que todo mundo que ficar mais velho vai ter. Não tem como prevenir, nem como nada se acelera. Nada. Até a gente já brincou outras ocasiões aqui que cabelo branco, rugas e catarata, todo mundo vai ter um dia. O que vai diferenciar é o momento em que cada pessoa vai ter. Então a gente sempre coloca uma idade com 50 anos de limite. A partir dos 50 anos a catarata começa a ficar mais comum. O que vai alterar aí esse dado é a genética, né? A genética, exato. Antecipa. Exato. Tem pessoas que vão ter com 50, outras vão ter com 70, mas o fato é que em algum momento ela vai aparecer. O grande segredo é ter a rotina no oftalmologista para quando ela aparecer, a gente programar a cirurgia no tempo correto. E a gente sabe, quanto antes se opera, muito melhor a recuperação. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Sabe me dizer em quanto fica uma cirurgia de catarata? Boa pergunta também. A cirurgia da catarata, o preço dessa cirurgia vai depender da lente intraocular que nós vamos usar. Então vamos só fazer uma análise breve. Quando a gente fala da cirurgia da catarata, a gente vai retirar a lente natural do olho e vamos colocar uma outra lente. Essa outra lente, ela pode, além de corrigir a catarata, corrigir grau. E isso interfere no valor. Mas vamos colocar uma ordem de grandeza aqui para responder a pergunta. A cirurgia de catarata pode variar de 5 a 12 mil reais em média. Mais barato é complicado, difícil ter cirurgia de qualidade mais barata. E também pode até ser que seja mais caro, dependendo da particularidade do olho de cada pessoa. Mas vamos colocar nessa média, entre 5 e 12 mil reais. Perfeito. Cada olho. Só lembrando isso aí, é importante que isso aí às vezes gera uma confusão muito grande. Esse valor que eu estou passando é por olho, não são os dois olhos juntos. Até porque não se opera os dois olhos simultaneamente. Exatamente, é sempre feito um olho de cada vez. Perfeito. Mais uma participação. Existe algum caso que o senhor tratou que a catarata estabilizou ou isso é um mito? Isso aí é um mito. A catarata, ela evolui. Pode ser que em algumas pessoas a evolução é mais lenta, em outras pessoas ela é mais rápida. É progressivo sim. Mas é progressivo. Se você tem catarata hoje, foi diagnosticado, ela vai evoluir. Por isso, justamente por isso, que nós indicamos a cirurgia mais precocemente. Porque a gente sabe que vai evoluir. Então, quanto antes você opera, melhor para todo mundo. Perfeito. Mais uma participação. Vamos a ela. Pode acontecer de surgir catarata num olho e no outro não? Ou ter um processo mais acelerado num olho do que no outro? Na grande maioria das vezes, a catarata ela é bilateral. Ela acontece dos dois lados. O que pode acontecer é ela estar mais avançada de um lado do que de outro. Daí você opera aquele que está mais adiantado e na sequência você opera o outro.
Isso na maioria dos casos, mas existem situações de cataratas por outros motivos, por exemplo, trauma no olho. A pessoa tomou uma pancada no olho e aquela pancada fez com que ela desenvolvesse a catarata. Aí sim, a catarata vai estar só naquele olho que houve o trauma. Mas se nós estamos falando aqui da catarata relacionada com a idade, que é a grande maioria dos casos, ela é bilateral. Perfeito. E de fato, nessa questão do trauma, muitos casos não é, acontecem aí, e aí a gente sai dessa regra da faixa etária. Sai da regra da faixa etária. O trauma pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Criança, que acontece, adulto, jovem, está trabalhador, né, está numa indústria, por exemplo, e até pessoas idosas. Mas é engraçado, quando você atende um paciente, vamos dar um exemplo, eu atendi um paciente de 50 anos com catarata de um lado só. Você vai conversar com o paciente e você tira dele uma história e em algum momento ele vai falar para você de uma pancada que ele tomou. Às vezes ele não associou na ocasião. Mas se nós estamos diante de um paciente já de mais idade, com catarata de um lado só, com certeza aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho aí que fez que ela ficasse de um lado só. Perfeito. Vamos a mais um participante. Acha que tecnologia na cirurgia de catarata ainda vai evoluir mais? Talvez na cirurgia não. O que está evoluindo muito ainda, e isso é uma coisa muito legal, são as lentes intraoculares. A cirurgia da catarata chegou num ponto em que a gente está falando de uma cirurgia com uma microincisão. A gente faz uma abertura de 1 milímetro no olho. É muito. Não tem como evoluir mais que isso. Agora, a lente que é colocada, cada vez mais ela está trazendo independência de óculos para os pacientes. E isso é muito bacana, porque cada pessoa tem a sua particularidade. Tem mulheres, por exemplo, que não gostam de usar óculos na hora que vai maquiar, ou não gostam de usar óculos quando vai num restaurante para enxergar o cardápio. Muitas pessoas gostam de praticar esporte e não gostam de usar óculos. E isso ficou muito bacana, porque as pessoas estão tendo uma qualidade de vida muito melhor num procedimento muito tranquilo, que é a correção da catarata. Perfeito. Penúltima pergunta dos nossos espectadores, vamos a ela. Tenho muito medo de fazer a cirurgia de catarata e ficar cega. Existe esse risco? E é anestesia geral para fazer esse tipo de cirurgia? Essa pergunta talvez é a pergunta mais legal que a gente teve até aqui. Você tem medo de ficar cega com a cirurgia de catarata. Você tem que ter medo de ficar cego pela catarata. Ela já está te fazendo perder a visão. Se você não operar, é um fato, você vai ficar cego, né? É isso que a gente tem que entender. Cirurgia de catarata tem risco? Todo procedimento tem risco. A gente pode acordar de manhã e a gente pode atravessar a rua e ser atropelado por um carro. Existe esse risco? Existe. O que a gente tem que fazer para não ser atropelado? Tomar todos os cuidados, atravessar na faixa, olhar para o lado, prestar atenção se não está vindo carro. Na cirurgia de catarata, a gente tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que avaliar o olho individualmente, analisar caso a caso, analisar a dureza daquela catarata. Aí você vai para o procedimento e você faz com que os riscos sejam muito pequenos. E a cirurgia de catarata hoje, ela é muito segura, ela é rápida, não é anestesia geral, é anestesia de colírio. Então será pingado um colírio anestésico. Nem agulha a gente não usa mais hoje para fazer a cirurgia, anestesia na cirurgia de catarata. Então é um procedimento que as pessoas têm que encarar dessa forma. Não medo de ficar cego pela cirurgia, e sim ficar cego pela catarata. Perfeito. E vamos à última participação dos nossos espectadores. Catarata tem uma idade específica, que a gente já falou disso, né? Ou crianças também podem ter. É comum? Bom, felizmente não é comum, mas existe sim, né? Durante a formação da criança, o feto na barriga da mãe, pode sofrer alguma alteração, uma má formação, que a gente diz, e desenvolver uma catarata sim quando a criança nasce. E aí essa catarata evolui no crescimento da criança. É um caso que a gente tem que fazer cirurgia também. Existe até uma especialidade hoje que é catarata pediátrica. Tem um cirurgião oftalmológico hoje que se especializa em operar cataratas em crianças. Existem cataratas que podem aparecer por uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, por exemplo. As pessoas têm que tomar muito cuidado, corticóide, anti-inflamatório em excesso,
pode levar ao aparecimento de cataratas mais precoces, mas a grande maioria dos casos a catarata aparece com a idade. E a partir dos 50 anos, a catarata já é considerada uma causa da idade mesmo. Perfeito. Bom, a gente tem uma perguntinha aqui a respeito de astigmatismo, né? A Natália diz que o esposo tem astigmatismo e pergunta de quanto em quanto tempo ele precisa refazer os exames. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, obviamente que se o astigmatismo for um astigmatismo normal, né? A gente precisa sempre avaliar isso. E uma observação também, pessoas que têm astigmatismo, quando operam de catarata, também a gente elimina esse astigmatismo com a cirurgia. Isso é muito bacana, essa informação também. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas associam a catarata a ela mesma, né? E eu acho que, como o doutor coloca muito bem, o benefício que ela traz ao fazer a cirurgia já se avaliar o quadro total do paciente e tentar reparar as outras questões. Eu trato sempre um quadro lá que eu falo sempre na minha clínica, quando eu vou postar minhas coisas no meu Instagram, sobre liberdade visual. Eu acho que esse termo representa muito o avanço tecnológico da cirurgia de catarata. Hoje, quando você vai operar de catarata, você tem a oportunidade de ter essa liberdade visual. E a gente fala em liberdade visual sem óculos. Você ter uma visão, às vezes, melhor do que você tinha antes, sem necessidade de uso de óculos. Isso aí é fantástico. Perfeito. Doutor, gratidão sempre pelas explicações. Espero realmente que a gente aí, né, encoraje as pessoas que necessitam fazer a cirurgia, né, que procurem o mais breve possível, e já aguardamos o próximo tema do programa. É um tema que eu gosto muito. Eu acho que a catarata, eu costumo sempre falar que o que afasta o paciente da cirurgia de catarata hoje é o medo e a desinformação. Muitas vezes por perguntas como essa, né, que eu tenho medo de ficar cego pela cirurgia. E hoje não é bem assim. Então é um assunto muito legal, isso a gente tem que encorajar as pessoas mesmo com mais de 50 anos, procurar o oftalmologista para fazer avaliação sobre a possibilidade de catarata. Muito bom. Bom, Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. Você sabe que pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.